Antes de começar, respire fundo. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é um choque de emoções, uma virada inesperada, um daqueles relatos que fazem a gente repensar quem realmente conhece quem está ao nosso lado. Essa é a história de uma mulher cega, de um marido que acreditou que jamais seria descoberto, e de uma verdade que conseguiu enxergar muito além dos olhos. E antes da gente mergulhar nesse enredo cheio de suspense, deixa eu te pedir duas coisas rápidas. Se inscreva no canal, porque aqui você sempre encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de reviravoltas. E comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam e como conectam pessoas de todos os lugares. Agora sim, vamos para o começo de tudo. A casa sempre foi silenciosa, mas naquela manhã o silêncio parecia ter peso, forma e intenção. Ele se acumulava nos cantos, pendurado nas cortinas, escondido nos corredores. Clara, mesmo sem enxergar, sentia a espessura desse silêncio como quem toca uma parede invisível. Era uma sensação antiga, conhecida, aquela impressão de que algo estava fora do lugar, mas que todos ao redor fingiam não perceber. Desde que perdera a visão aos 26 anos, Clara aprendera a decifrar o mundo pelos sons. Cada passo no assoalho, cada batida de porta, cada respiração ao seu lado. Lucas, seu marido, sempre fora um homem inquieto, daqueles que arrastavam a ansiedade pelos cômodos como se carregassem correntes invisíveis. Mas, nos últimos meses, o silêncio dele havia se transformado em algo mais denso. Um silêncio que não vinha da calma, mas da fuga. Clara acordou cedo, como sempre fazia, guiada pelo hábito de seguir o cheiro do café e o toque suave da luz que ainda conseguia sentir através das pálpebras. Mesmo sem formas ou cores, a claridade ainda aquecia seu rosto, criando um mapa sensorial que a ajudava a se orientar. Desceu os dedos pela parede do corredor até chegar à cozinha. O silêncio estava ali, sentado à mesa com ela. "Lucas!" chamou com a voz mansa, apenas para ter certeza de que estava sozinha. Nenhuma resposta. Havia se acostumado à ausência dele pela manhã. Ele dizia que precisava chegar cedo ao trabalho, que os projetos estavam acumulados, que os clientes exigiam cada vez mais. Mas Clara conhecia a rotina do marido nos mínimos detalhes. Sabia reconhecer o som das chaves quando ele as pegava escondido, o ritmo apressado dos passos quando saía sem querer acordá-la, e até o jeito sufocado com que ele respirava antes de fechar a porta, como se carregasse culpa no ar que expirava. Clara se sentou à mesa, encontrando a xícara pelo tato. O café estava morno. Ele havia saído fazia pouco tempo. Não que isso importasse. Havia dias em que ela nem percebia a hora exata em que Lucas saía. Ele havia se tornado uma sombra fugidia dentro da própria casa. A campainha tocou. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Clara ajeitou a bengala dobrável e caminhou até a porta com passos firmes. A cada passada, ela decifrava o espaço ao redor. O piso frio sob os pés. O eco distante do relógio na sala de estar, o cheiro leve de poeira acumulada. "Quem é?" perguntou. "Dona Clara, bom dia. É a Helena, sua vizinha." Clara sorriu. Helena era uma senhora de voz doce e curiosidade afiada. Abrir a porta para ela era o mesmo que abrir uma janela para o movimento do mundo. "Bom dia, Helena. Posso ajudar? Eu estava saindo para comprar pão quando vi seu marido..." A voz dela se interrompeu por um segundo. Ele parecia apressado hoje. Clara franziu levemente a testa. Havia algo no tom da vizinha que não soava natural, como se estivesse tentando esconder uma verdade atrás de palavras macias demais. "Ele anda mesmo muito apressado", respondeu Clara, sem querer demonstrar desconforto. "Pois é", disse Helena hesitante. "Ele estava diferente." O silêncio de Helena pesou. "Diferente como?" Clara insistiu, tentando manter a serenidade na voz. "Nada, minha querida. Deve ser impressão minha. Só achei que estava meio distraído." Clara forçou um sorriso.
Agradeceu a visita e fechou a porta. Encostou o ouvido na madeira por um instante, como se pudesse ouvir o mundo lá fora lhe oferecendo respostas. Mas não havia respostas. Apenas o eco da própria respiração. Durante o resto da manhã, Clara tentou se ocupar. Dobrou roupas, organizou gavetas pelo toque, preparou o almoço com movimentos precisos. A cada barulho, ela virava a cabeça, atenta. A cada ruído vindo da rua, seu coração batia mais forte. Era como se seus instintos gritassem algo que a mente tentava negar. Quando Lucas chegou, o silêncio se quebrou em fragmentos pequenos, mas ainda assim desconfortáveis. Ele entrou devagar, como quem teme ser notado. "Oi, amor", disse, com um sorriso que Clara não podia ver, mas conseguia ouvir nos cantos da voz. Contudo, a voz tremia. "Você demorou", respondeu ela delicada. Lucas soltou um suspiro disfarçado. "Muita coisa no trabalho." Clara sorriu, mas seu peito apertou. Aproximou-se dele, guiada pelo cheiro do perfume que ele sempre usava. Era a mesma fragrância, mas havia algo diferente naquele aroma. Um resquício suave de outro perfume, mais doce, feminino. Seu corpo congelou por meio segundo, mas ela manteve a voz serena. "Tudo bem", disse, recuando um passo. Lucas falou algo sobre tomar banho e desapareceu no corredor. Clara ficou parada ali, sentindo o ar ao seu redor. O silêncio antigo voltou a ocupar os cantos da casa, mas agora ele parecia mais cruel, mais revelador. Como se dissesse: "Você sempre ouviu tudo. Por que não começa a escutar de verdade agora?" Clara respirou fundo. A casa estava silenciosa demais. E naquele silêncio, pela primeira vez, ela percebeu que não estava apenas sozinha. Estava sendo enganada. E a verdade estava bem ali, escondida nos ruídos que Lucas tentava sufocar. O cheiro estava ali, tão suave que qualquer pessoa comum teria ignorado. Mas Clara não era comum. O mundo dela era feito de sons, texturas, cheiros, e cada detalhe tinha significado. O perfume que sentiu naquela noite não era esquecido facilmente. Ele não pertencia à casa, não pertencia a ela, e principalmente não pertencia a Lucas. Era doce, floral talvez, com notas de jasmim ou gardênia. Um cheiro feminino, jovem, fresco, que destoava completamente da rotina dos dois. Clara permaneceu parada no corredor enquanto Lucas caminhava até o banheiro, como se cada passo dele espalhasse no ar partículas daquele aroma desconhecido. Ela ouviu o som da porta fechando. Em seguida, o barulho familiar da água corrente. Lucas sempre abria o chuveiro e esperava alguns segundos antes de entrar. Um hábito que ele dizia ser mania, mas Clara sabia que era apenas uma desculpa para ganhar tempo. E naquele momento, ela sabia exatamente por que ele precisava de tempo. Porque precisava apagar vestígios. Clara aproximou-se da porta do banheiro em silêncio, guiada apenas pelo eco úmido da água batendo no piso. Tocou com os dedos a madeira fria, sentindo a vibração fraca dos movimentos dele lá dentro. Seu coração batia acelerado, mas sua respiração continuava calma, como se sua mente tivesse sido tomada por uma lucidez nova e perturbadora. O perfume não era dela, não era da casa, não era do sabonete que Lucas usava, não era de nenhuma visita, era alguém. E esse alguém havia estado perto o suficiente para deixar uma marca no próprio ar que Lucas carregava consigo. Clara recuou alguns passos e se sentou no sofá da sala. O silêncio voltou a crescer, como uma névoa pesada cobrindo tudo. Mas agora não era mais o silêncio da casa. Era o silêncio dentro dela, o silêncio da suspeita, do medo, da dúvida, da quase certeza. No passado, ela teria afastado aquele pensamento imediatamente. Lucas sempre fora paciente durante sua adaptação à cegueira. Aprendera os ruídos da casa para guiá-la, ajustar armários, instalar pisos táteis. Ele a acompanhava às consultas, lia para ela quando ainda tinham tempo juntos, segurava sua mão com ternura. Mas isso era antes do cansaço, antes das desculpas.
antes de ele começar a chegar tarde demais, cedo demais, cheirando diferente demais. Nos últimos meses, ele havia se transformado em um estranho com o mesmo nome e o mesmo rosto. E agora, com o perfume impregnado nele, Clara sentia que estava tocando o limite entre o real e o inaceitável. Lucas saiu do banho minutos depois. O cheiro havia mudado. Agora era apenas sabonete e vapor quente. Ele se aproximou da sala. "Está tudo bem? Você está tão quieta hoje", disse ele tentando soar casual. Clara virou o rosto na direção da voz. Podia sentir uma gota de nervosismo escondida na respiração dele. Há anos ela decifrava emoções por meio de pequenos detalhes. A velocidade com que ele piscava, a tensão nos ombros, os passos mais pesados quando tentava esconder algo. "Só estou cansada", disse ela, com um sorriso leve que ele não podia ver. "O trabalho está puxado. Acho que também estou esgotado", murmurou Lucas, sentando-se ao lado dela. Clara sentiu o leve afundar do sofá, o peso dele, a distância sutil, a forma como ele mantinha uma separação física que antes não existia. "Lucas", ela começou, mas a voz falhou. "Sim", ela hesitou. Cada palavra parecia arriscada, como se pudesse destruir algo que ela ainda não estava pronta para aceitar que já estava quebrado. "Nada, deixa pra lá." Ele deu um suspiro aliviado. Um suspiro que Clara reconheceu como o suspiro de quem escapou de uma pergunta incômoda. E aquilo doeu mais do que qualquer resposta que ela pudesse ter recebido. Naquela madrugada, Clara não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, ouvindo Lucas respirar. Ele sempre respirou pesado quando dormia, mas naquela noite havia algo diferente. Uma inquietação, uma irregularidade no ritmo, como se até seu sono carregasse culpa. O perfume ainda estava na memória de Clara, flutuava como um fantasma entre os lençóis, mesmo que já não estivesse mais ali de verdade. Era um perfume novo, inesperado e perigoso. Uma vez, anos atrás, a terapeuta de reabilitação havia dito a ela: "Quando você perde um sentido, os outros não apenas se fortalecem, eles se tornam seus olhos, sua defesa, sua verdade." E agora, seu olfato dizia uma verdade que ela não queria enxergar, e suas mãos tremiam ao pensar nela. Na manhã seguinte, Clara ouviu Lucas sair para o trabalho, mas dessa vez prestou atenção em tudo, na forma como ele segurou as chaves, no cuidado exagerado para não fazer barulho, no ritmo rápido dos passos. Ele estava nervoso, muito nervoso. Antes de a porta se fechar, Clara ouviu um detalhe novo, um sussurro, uma voz feminina no corredor, suave, breve, quase inaudível, mas clara o suficiente. O coração dela congelou. Ela caminhou até a porta com cuidado, apoiando a palma da mão na madeira gelada. O silêncio voltou, mas dessa vez não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio demais, cheio de perguntas, cheio de respostas que ela temia descobrir. E pela primeira vez, Clara entendeu que o perfume desconhecido não era apenas um cheiro, era um aviso, um sinal, uma abertura para o abismo onde a verdade estava escondida. E ela sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. Amanhã estava incomum. Clara sentia isso na pele, no silêncio mais espesso que o normal, no ar que parecia parado, na casa que parecia observar cada movimento dela. Depois da voz feminina no corredor, dormir havia sido impossível. Cada pensamento era uma porta entreaberta, conduzindo-a a um lugar que ela temia conhecer. Ela caminhou devagar pela sala, usando a ponta da bengala apenas para marcar orientação, já que o ambiente era tão familiar que ela conhecia cada imperfeição do piso. O cheiro do café, que ela preparara mais por hábito do que por fome, preenchia o ar. Era reconfortante, mas não o suficiente para acalmar sua mente. Foi então que ouviu o som inesperado. 3 batidas leves na porta, ritmadas, educadas, mas apressadas. Clara parou imediatamente. O coração acelerou.
não por medo, mas porque visitas inesperadas carregavam uma imprevisibilidade que a deixava alerta desde que perdera a visão. Ela respirou fundo antes de ir até a porta. Reconhecia sons, não passos abafados. Talvez fosse engano, talvez fosse apenas propaganda. Talvez... Clara? Chamou uma voz feminina do outro lado. A respiração dela parou. Era a mesma voz, a do corredor, suave, jovem, familiar, como o perfume da noite anterior. Com a mão trêmula, Clara virou a maçaneta. Quando abriu a porta, sentiu a corrente de ar atravessar o vão e trazer com ela o mesmo aroma floral. Não havia dúvidas. Era o perfume que ficou preso na roupa de Lucas, o perfume que denunciava a presença de outra mulher, o perfume que havia invadido sua casa antes mesmo que ela soubesse. Oi, querida. Desculpe incomodar tão cedo, disse a mulher com uma simpatia quase ensaiada. Clara manteve a porta sustentada no meio do corpo como um escudo, impedindo a entrada completamente. Quem é? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. A mulher pareceu surpresa, apenas por um instante. Não pela cegueira de Clara, mas pela pergunta. Como se esperasse que Clara já soubesse quem ela era. Sou a Júlia, sua vizinha do 402. Acho que ainda não nos conhecemos pessoalmente. Júlia, um nome novo no seu mundo. Mas o tom, jovem, seguro de si, doce demais, fez seu estômago revirar. Clara respirou fundo, absorvendo cada nuance do momento. O perfume encaixava exatamente na voz. E ambos encaixavam perfeitamente no medo que ela tentou ignorar desde a noite anterior. Em que posso ajudar? Perguntou Clara, evitando qualquer proximidade que pudesse denunciar sua ansiedade. Júlia deu um leve riso. Um riso de quem usa gentileza como arma. Na verdade, eu vim avisar que ontem à noite deixei cair algo no elevador. Acho que pode ter ficado perto da sua porta. Um brinco. Você chegou a encontrar? Era uma desculpa frágil demais. Uma peça mal encaixada num quebra-cabeça que Clara ainda nem sabia montar, mas já tinha certeza do resultado final. Ela manteve o rosto neutro, como se analítico. Não encontrei nada, respondeu. Ah, que pena. O sorriso na voz dela era evidente, mas a explicação não fazia sentido. Se achar, pode deixar comigo no 402. Eu passo sempre por aqui à noite. À noite. O momento exato em que Clara ouvira a voz. O momento em que Lucas chegava. O momento em que o perfume entrava na casa como uma sombra pegajosa. Algo dentro de Clara estremeceu, mas por fora ela permaneceu calma. Calma demais. Até para ela. Claro, deixo sim, disse, embora soubesse que não havia brinco algum. Obrigada. Júlia deu 2 passos para trás, o som dos saltos ecoando no corredor. Espero que esteja tudo bem entre vocês. Vocês dois sempre parecem tão... próximos. Clara sentiu a frase como um golpe sutil, mas afiado. Júlia estava testando limites. Ou talvez estivesse apenas se divertindo com a própria crueldade. Clara fechou a porta devagar, sem dizer mais nada. Assim que a madeira encostou no batente, ela apoiou a testa nela. A respiração saiu pesada e irregular. O perfume ainda impregnava o ar, como se Júlia tivesse marcado sua presença de propósito. Clara caminhou até a sala novamente, mas suas mãos tremiam tanto que ela precisou se sentar. O café estava frio agora, mas ela o segurou para sentir o calor do copo, tentando fincar-se na realidade. De repente, uma pergunta surgiu. E se Júlia não estivesse ali por acaso? Talvez não fosse apenas curiosidade. Talvez não fosse apenas provocação. Talvez fosse aviso de que ela estava presente, de que fazia parte da rotina de Lucas, de que circulava pelos mesmos corredores, de que conhecia a vida deles mais do que deveria. Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas quanto mais tentava, mais uma sensação de traição iminente tomava conta dela, como uma presença invisível sentada ao seu lado no sofá. Por que ela veio aqui? Clara sussurrou para si mesma. E então, tudo fez sentido. Não era sobre o brinco, era sobre deixar claro que ela existia,
que estava por perto e que, de alguma forma, fazia parte da vida de Lucas. A visita era uma mensagem, uma marca, uma prova silenciosa. Clara sabia que agora não era mais uma suspeita difusa, era algo real, algo sólido, algo que podia ser sentido, cheiro por cheiro, palavra por palavra. Naquele instante, a casa silenciosa parecia mais hostil. Cada som ecoava demais, cada respiração soava alta. Clara sentia que alguém estava puxando lentamente o chão sob seus pés, e ela não sabia onde se segurar. A visita de Júlia não respondia nada, mas deixava claro que existiam perguntas demais. E Clara, pela primeira vez, percebeu com nitidez assustadora que estava completamente sozinha. Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez, também sentiu algo nascer dentro de si. Algo que ela não sentia desde antes de perder a visão. Determinação e uma vontade profunda de descobrir a verdade, com ou sem olhos para enxergar. O dia correu lento, arrastado, como se cada hora pesasse mais que a anterior. Desde a visita de Júlia, Clara sentia a casa respirar diferente. Não era só o silêncio, era o ar. Era como se paredes guardassem segredos abafados, prestes a transbordar. Ela tentava se concentrar em tarefas simples: dobrar roupas, sentir a textura das peças para se orientar, limpar a mesa, organizar objetos que já estavam perfeitamente alinhados. Qualquer coisa para evitar pensar no perfume, na voz no corredor, na frase carregada de insinuação. Quando ouviu a chave girar na porta, seu corpo inteiro enrijeceu. Lucas chegou. As pisadas dele, que ela conhecia tão bem, vinham rápidas, quase ansiosas. Ele fechou a porta de um jeito que parecia comum, mas Clara percebeu um detalhe que escaparia a qualquer pessoa com visão. A respiração dele estava mais curta, a de alguém que havia corrido, ou que havia se despedido de alguém. Amor? Chamou ele, caminhando até a sala. O cheiro de algo estranho veio com ele. Não era perfume feminino desta vez. Era sabonete, como se ele tivesse acabado de tomar banho. Mas no trabalho dele não havia chuveiro. Ou seja, ele tomou banho antes de chegar em casa. Para quê? Clara respirou fundo. O coração batia forte demais para conseguir disfarçar. Estou aqui, respondeu ela com aparente tranquilidade. Lucas aproximou-se e deu um beijo na testa dela. Um gesto que sempre significou carinho, mas naquele dia soou quase como desculpa. Pensei em a gente pedir algo para jantar. Você deve estar cansada. Clara sorriu de leve, mas por dentro sentia as peças do quebra-cabeça se movendo. Na verdade, eu já comecei o jantar, disse ela. Lucas congelou por um segundo. Era um detalhe mínimo, imperceptível para qualquer pessoa comum, mas Clara percebeu a pausa, uma pausa tão curta quanto significativa. Ah, sério? Perguntou ele, tentando parecer surpreso de um jeito convincente demais. Clara caminhou até a cozinha, guiando-se pela memória tátil. Sobre a mesa, uma panela de arroz já pronta, legumes assados e frango refogado, o prato preferido dele. E foi aí que aconteceu o erro que denunciaria tudo. Quando Clara abriu o armário para pegar 2 pratos, algo bateu na ponta da bengala. Ela se abaixou e tocou o chão. Era um saco de plástico de delivery. Ela passou os dedos sobre o logotipo impresso. Era de um restaurante caro, um dos favoritos de Lucas. Um restaurante que eles só pediam em ocasiões especiais. Mas ele havia passado o dia no trabalho e não tinha nenhum motivo para pedir comida enquanto Clara já estava preparando o jantar. Você pediu comida? Perguntou ela com a voz tão calma que parecia ensaiada. Lucas tirou o saco da mão dela rapidamente, talvez rápido demais. Ah, isso! Ele riu, mas o riso saiu forçado. Pedi porque achei que você não ia querer cozinhar hoje. Sabe como é? Você anda meio cansada, evitando perguntas, criando narrativas, justificando antes de ser acusado. Clara percebeu tudo isso em segundos, mas algo a mais chamou sua atenção. O cheiro. Quando ele se moveu,
Uma pequena nuvem de perfume feminino escapou da camisa dele, misturada ao cheiro do sabonete fresco. Não era o mesmo perfume da noite anterior, mas era de mulher, e fresco, recente, tão presente que parecia ter sido transferido para ele minutos antes de chegar. Clara respirou fundo. Sentiu o cheiro de novo. Sim, não era dela. Não precisava pedir, ela respondeu, enquanto servia o arroz com uma calma quase dolorosa. Eu gosto de cozinhar. Você sabe disso. Lucas apenas murmurou um é, sentando-se à mesa. Clara sentou-se também. A comida estava quente, mas o clima gelado. A tensão se instalou como um terceiro convidado. Esse perfume, disse Clara de repente, com naturalidade quase desconcertante. É novo? Lucas tossiu surpreso. Perfume? Que perfume? Clara manteve o rosto neutro, sem virar a cabeça para ele. Está diferente hoje. E então ela ouviu de novo o microsegundo de silêncio. O intervalo que só quem vive na escuridão aprende a reconhecer. O tempo entre a culpa e a resposta. Ah, é um sabonete novo, disse ele, rápido demais. Lá da empresa, colocaram no banheiro. Nem reparei. Clara sorriu de leve, porque percebeu que aquele era mais um erro. Um sabonete corporativo não tem cheiro floral. Não deixa aroma impregnado na roupa. Não tem notas doces de perfume caro. Ela levou a colher à boca. O frango estava saboroso, mas parecia não ter gosto algum. Que bom, respondeu. Fico feliz que você se cuide. O silêncio voltou com força. Clara ouviu cada movimento dele. Os talheres batendo no prato nervosamente, a mão dele deslizando sobre a mesa. Os dedos batendo no celular que ele mantinha virado para baixo. E então veio a segunda denúncia. O celular vibrou. Uma única vez, curta, mas a vibração não era comum. Aquele era um toque de mensagens escondidas. Um toque que Lucas costumava ativar quando queria receber algo. Discretamente, Clara ouviu o som nítido e percebeu que Lucas prendeu a respiração por um instante. Não vai ver? Ela perguntou como quem comenta o clima. Deve ser spam, respondeu ele, sem coragem de virar o aparelho. Clara voltou a comer, mas agora era impossível ignorar a certeza crescendo dentro dela como uma tempestade silenciosa. Havia outro detalhe que denunciava tudo. Júlia, a vizinha do 402, havia dito que passava pelo corredor sempre à noite, e Lucas sempre chegava tarde. A conta estava se fechando. A faca atravessando o frango parecia o som mais alto do mundo, mas Clara manteve seu rosto sereno. Era parte de sua força visível e invisível. Quando terminaram, Lucas a ajudou a levantar. Toque gentil, carinhoso, mas não totalmente sincero. Clara sentiu a culpa escorrendo pelas mãos dele. Ela percebeu, naquele instante, que tudo o que precisava fazer era esperar. A traição, como perfume forte demais, sempre deixa rastro, mesmo no escuro. E Clara, com seus olhos opacos e coração atento, começava a enxergar mais do que Lucas jamais imaginou. O silêncio sempre foi um velho amigo na vida de Helena. Ela aprendera a escutá-lo, a decifrá-lo, a transformá-lo em mapa. Mas naquele dia, o silêncio tinha outro sabor. Ele não era acolhedor, não era tranquilo. Era pesado, denso, como se estivesse escondendo algo que se movia por trás das paredes. Ricardo saiu cedo, dizendo que precisava resolver coisas do trabalho. Helena ouviu o jeito como ele amarrou o cadarço, rápido demais, quase tropeçando nos próprios passos. Percebeu a pressa com que puxou a porta. Sentiu o cheiro de perfume masculino forte, aquele que ele nunca usava, preenchendo o corredor. Ela ficou parada, imóvel, com os dedos apoiados no encosto do sofá, respirando devagar para não perder nenhum detalhe. Desde o jantar, as peças do quebra-cabeça vinham se encaixando. O talher trocado, o cheiro doce de outra pessoa em seu prato, a presença discreta da vizinha Laura nos horários em que Ricardo desaparecia. Mas ainda faltava algo. Uma prova. Um ponto final capaz de transformar suspeitas em certezas. E Helena estava pronta para descobri-lo.
Ao final da tarde, quando o apartamento já começava a ficar frio, ela ouviu o barulho de passos no corredor externo. Não eram os passos de Ricardo. Ele pisava pesado, impaciente, e também não eram os passos de nenhuma das crianças que às vezes corriam ali. Eram passos leves, cuidadosos, quase culpados. Quando a fechadura girou, Helena já estava de pé, mas era apenas Laura, a vizinha. A porta da casa dela ficava ao lado da de Helena, e Laura entrou rapidamente, como se quisesse evitar qualquer contato. Mesmo assim, Helena captou o detalhe mais importante, o mesmo perfume adocicado que sentira na toalha, no talher, no prato e também no cangote de Ricardo naquela manhã. Seu coração começou a bater mais forte. Não era exatamente dor, era lucidez. Laura fechou sua porta depressa, mas Helena permaneceu imóvel, sentindo o cheiro ainda suspenso no ar, como um fio invisível ligando todas as pistas. Helena respirou fundo e voltou para dentro. Ali, sozinha na sala, ela se concentrou. Começou a fazer o que sempre fez melhor desde que perdera a visão, montar o cenário na própria mente, quadro por quadro, detalhe por detalhe. O perfume desconhecido no lençol, a xícara com marca de batom, discreta, mas não a dela. A mudança no tom de voz de Ricardo, e agora o cheiro de Laura, idêntico ao que vinha sentindo em casa. A confirmação já estava ali, mas Helena queria mais. Algo irrefutável. A campainha tocou. Ela engoliu seco. O som era claro, nítido, sem hesitação. Não era Laura. E também não era nenhum entregador. Os entregadores tocavam 2 vezes, sempre com pressa. Helena abriu a porta. Oi, Helena, é o Rafael. A voz era grave, familiar. Ele era amigo de infância de Ricardo, médico, e raramente aparecia sem avisar. Helena sorriu, mas seu corpo permaneceu tenso, alerta. Que surpresa, disse ela. Aconteceu alguma coisa? Rafael respirou fundo. Ela ouviu claramente a oscilação em sua respiração. Uma pausa, um desconforto. Depois, ele entrou. Eu preciso te falar uma coisa, começou ele, como se estivesse prestes a cometer uma traição contra o próprio amigo. Eles se sentaram. Rafael hesitou como alguém que está segurando uma verdade incômoda demais. Ricardo comentou que você anda desconfiada, ele disse, e pediu para eu vir aqui, conversar com você. Conversar sobre o quê? Perguntou Helena, com suavidade calculada. Outra pausa, outro suspiro. Ele acha que você está imaginando coisas, continuou Rafael. Disse que você anda estressada, que está criando histórias na sua cabeça, criando histórias. A frase não doeu. Ela apenas confirmou o que Helena já intuía. Ricardo estava se antecipando, estava com medo. Helena então fez a pergunta que mudaria tudo. Rafael, você já viu a Laura com o Ricardo? Silêncio. Silêncio pesado. Silêncio que denuncia. Silêncio que entrega. Helena não precisava da resposta. Ela ouvira tudo, o estômago dele contraindo, o ar preso na garganta, o arrependimento batendo na mesa como o punho fechado. Helena, ele murmurou, como quem perde a força. Eu não posso entrar nisso. Pronto. A confirmação final. Rafael não precisava dizer mais nada. Depois que ele foi embora, Helena ficou sozinha no apartamento escuro e silencioso. Mas dessa vez, o silêncio não era seu inimigo. Era seu aliado. Não havia mais dúvidas, nem mal-entendidos, nem brechas. Ricardo estava traindo. Laura era a outra. E agora, ela tinha cada detalhe que precisava. Não apenas pistas, mas um mapa inteiro. Foi então que algo raro aconteceu. Helena sorriu. Não de dor, não de tristeza. Ela não seria a vítima da própria história. Ela não seria a mulher enganada, fragilizada, indefesa. Ela seria algo que Ricardo jamais imaginou. A partir daquele instante, Helena começou a planejar, com calma, precisão e uma segurança que só quem enxerga com o coração pode ter, porque o que Ricardo não sabia é que ela estava prestes a vê-lo como nunca antes. Helena passou a noite em claro, não por angústia, mas por lucidez.
Era como se, ao finalmente juntar todas as peças, sua mente tivesse se liberado de um peso que a vinha consumindo silenciosamente. Agora, cada pensamento era como um fio, e ela os puxava com paciência para tecer algo maior, algo definitivo. Ricardo dormia ao lado dela, respirando pesado, como quem não tem ideia do abismo que se abriria sob seus pés. Ele sequer imaginava que o mundo de Helena já havia mudado. Ela ouviu cada movimento dele, a mudança de posição, o suspiro carregado de cansaço ou culpa. E pela primeira vez em muito tempo, Helena não sentiu dor ao compartilhar a cama com ele. Sentiu estratégia. Ao amanhecer, ela decidiu que não permitiria que a dor se transformasse em desespero. Ela transformaria em ação. E seu plano precisava ser impecável, silencioso, cirúrgico. Um plano que ninguém, muito menos Ricardo, seria capaz de prever. Helena desceu até a cozinha com passos firmes, guiada pelo tato e pela memória. Antes de preparar o café, sentou-se na mesa e começou a organizar mentalmente a linha do tempo. A traição não era recente, nem impulsiva. Era rotina, e rotinas são previsíveis. Quanto mais previsível alguém é, mais vulnerável se torna. Ela precisava começar pela vizinha. Laura era a ponta solta mais fácil de puxar. Seus horários, seus hábitos, seus deslizes e principalmente seu perfume, doce, marcante, o mesmo que impregnava pequenos detalhes dentro da casa de Helena. A ideia surgiu como um sussurro. Se Laura foi usada para esconder a farsa, talvez ela possa ser usada para revelá-la. O primeiro passo foi simples: entender como Ricardo conduzia a mentira. Com quais desculpas, em quais horários, em que momentos acreditava que Helena estava mais vulnerável, mais distraída, mais cega, como ele provavelmente dizia a si mesmo. Helena decidiu começar naquela mesma manhã. "Você vai sair hoje?" Ela perguntou a Ricardo com voz tranquila, enquanto ele se servia de café. Ele travou por um segundo. Helena ouviu claramente, o leve tremor na colher, a pausa no respirar. "Eu tenho uma reunião mais tarde", disse ele. "À tarde eu devo voltar." Era a brecha perfeita. "Tudo bem", respondeu ela, com um sorriso que ele não viu, mas sentiu. "Boa sorte na reunião." Ricardo saiu rápido demais, quase tropeçando nas próprias desculpas. A porta mal bateu e Helena já estava de pé. Seu plano agora precisava do segundo movimento, informação externa. Helena caminhou até o quarto e pegou o celular. Ela discou para alguém que não envolvera ainda. Clara, sua amiga de infância, alguém que Ricardo nunca gostou muito, justamente porque ela enxergava tudo que ele tentava esconder. Quando Clara atendeu, Helena foi direta. "Preciso de você hoje", disse Helena sem rodeios. "Mas é algo que tem que ficar entre nós." Clara entendeu pelo tom. "Estou indo." Em menos de meia hora, Clara estava na casa de Helena. Seu perfume suave, a pulseira que sempre tilintava, tudo era familiar e confortável. As duas se abraçaram e Helena finalmente sentiu algo que não sentia há dias: amparo. "Ele está traindo você, não está?" Clara perguntou. A pergunta era uma confirmação de algo que ela própria já suspeitava. "Sim", respondeu Helena com firmeza. "E eu preciso da sua ajuda para pegar os dois juntos." Clara não hesitou um segundo. O terceiro passo do plano era arriscado, mas necessário. Clara deveria seguir Ricardo discretamente. Não precisaria estar perto, apenas ver os caminhos que ele tomava, confirmar suas idas e vindas, registrar horários. Mas Helena queria dar um passo além. "Eu quero que você vá até o apartamento da Laura", disse ela. "Veja se os dois se encontram hoje." Clara arregalou os olhos, mas concordou. "E você? Vai ficar aqui?" Helena respirou fundo. Sua mente já estava 3 passos à frente. "Não, eu também vou, só que por outro caminho." Clara ficou em silêncio, tentando entender como uma mulher cega poderia acompanhar um plano desses. Mas Helena sempre fora mais capaz do que deixava transparecer, e mais forte do que Ricardo imaginava. Elas saíram juntas, mas Clara tomou a frente para guiar Helena até o térreo.
Lá, Helena pediu que a amiga fosse pela rua principal, enquanto ela seguiria pelo caminho interno do condomínio, onde conhecia cada desnível do chão, cada barulho de portão, cada eco entre as paredes. Era como se ela enxergasse pelos ouvidos, e naquele dia precisava. Quando se aproximaram do bloco onde Laura morava, Helena parou atrás de uma coluna. Clara estava a apenas alguns metros à frente, observando discretamente. Então, o que Helena esperava aconteceu. Os passos que ela reconheceria em qualquer lugar, os de Ricardo, ecoaram no corredor. Ele falava baixo com alguém. Pelo ritmo das passadas, não estava nervoso. Estava confortável. E então, o cheiro, o perfume doce. Laura. Helena não precisava ver nada. Ela ouviu quando Laura abriu a porta, ouviu quando Ricardo entrou, ouviu o estalo suave da porta se fechando atrás deles. Era isso, a confirmação suprema, o encontro explícito, o flagrante perfeito. Mas Helena não estava ali para simplesmente sofrer. Ela estava ali para concluir a fase final do plano. Com a ajuda de Clara, Helena enviou uma única mensagem para o celular de Ricardo, cronometrada para chegar exatamente naquele momento. Esqueci de te contar. Estou indo te encontrar agora mesmo. Surpresa! O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dentro do apartamento de Laura, ela ouviu, mesmo à distância, os passos apressados, a confusão, a porta sendo aberta com pressa. Ricardo saiu, sozinho e desesperado. Helena sorriu. O plano estava funcionando, e aquilo era apenas o começo. O dia seguinte chegou carregado de uma calma enganosa, como se o mundo estivesse segurando o ar, esperando o momento certo para desmoronar. Era o aniversário de Helena, uma data que por anos fora símbolo de amor, cumplicidade e pequenos gestos que faziam o cotidiano valer a pena. Mas naquele ano, tudo era diferente. O silêncio da casa não trazia paz, trazia respostas, trazia certezas. E, sobretudo, trazia o poder de decidir como aquela história terminaria. Helena acordou antes mesmo do primeiro raio de sol tocar as janelas. Não dormira muito, mas descansara. Pela primeira vez em semanas, sua mente estava nítida. Ela sabia exatamente o que ia fazer naquele dia. Nada de confrontos impulsivos, nada de lágrimas implorando explicações, nada de cenas dramáticas que dariam a Ricardo a chance de inverter o papel e transformá-la na vilã. O plano precisava continuar, e dessa vez havia um palco perfeito, seu próprio aniversário. Ricardo se levantou pouco depois, talvez tentando agir como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Helena ouviu seu esforço, o café sendo preparado rápido demais, o zíper da jaqueta subindo, com mãos nervosas. Ele tossiu algumas vezes, o que sempre fazia quando estava ansioso. Ele sabia que Helena havia mandado a mensagem surpresa. Ele soube que quase foi pego, mas não sabia que havia sido de fato descoberto. "Feliz aniversário", disse ele, entrando no quarto com uma tentativa de entusiasmo. Helena sorriu de leve, inclinando a cabeça. Ela conseguia ouvir nuances que outras pessoas jamais perceberiam. A respiração curta, a postura rígida, até o jeito como ele estava mais longe que o habitual, como se temesse se aproximar demais. "Obrigada", respondeu ela. "Vamos fazer algo especial hoje?" Ricardo engoliu seco. Ela ouviu. "Claro, o que você quiser." "Quero só um jantar", disse Helena, docemente. "Algo simples, nós dois, aqui." A sugestão caiu nele como uma pedra, mas ele não ousou recusar. Ao longo do dia, Helena manteve as rotinas com precisão cirúrgica. Preparou a mesa lentamente, sentindo cada textura, cada utensílio. Organizava como sempre fizera, como se estivesse vivendo uma repetição perfeita de anos anteriores. Mas cada detalhe tinha intenção. O arranjo de flores na mesa, que ela colocara com cuidado. A toalha azul que Ricardo sempre elogiara. Os talheres de prata, que só usavam em datas especiais. Ela queria que tudo parecesse familiar, acolhedor, quase nostálgico. Porque era assim que se cria uma armadilha perfeita, quando a vítima acredita estar segura.
À tarde, Clara voltou para ajudá-la. Helena a recebeu com um abraço apertado. É hoje, não é? Perguntou Clara. Sim, respondeu Helena. Hoje ele não terá para onde correr. As duas conversaram sobre os últimos detalhes do plano. Clara ficaria por perto, mas escondida. Não interferiria, apenas estaria ali para garantir que Helena não ficaria vulnerável caso o confronto tomasse um rumo inesperado. Você tem certeza disso? Perguntou Clara uma última vez. Tenho. É o meu aniversário, Clara, e hoje eu escolho me dar um presente. Quando o entardecer chegou, Ricardo voltou para casa. Helena ouviu os passos dele no corredor antes mesmo de ele abrir a porta. Pesados, hesitantes, como se ele carregasse nas costas o peso de todas as decisões erradas que tomara. Ele entrou. Eu trouxe um bolo, disse, tentando soar natural. Helena sorriu suavemente. Que bom, vamos comemorar. Ricardo colocou as coisas sobre a mesa. Ela sentiu a movimentação, os pratos sendo alinhados de forma apressada, o cheiro de chantilly vindo do bolo industrial. Ele nunca comprara um bolo para ela antes. Sempre fazia questão de pedir de uma confeitaria especial. Aquilo, por si só, já dizia muito. Mas Helena não comentou. Ainda não. Eles se sentaram para jantar. O ambiente estava iluminado por uma luz morna e baixa, criando a atmosfera perfeita para o que estava prestes a acontecer. Ricardo falava pouco. Parecia engolido pelo próprio silêncio. De vez em quando, Helena ouvia o vibrar do celular no bolso dele, cada notificação sendo uma faca a mais enterrada em sua consciência. Até que, no meio do jantar, ela colocou o garfo sobre a mesa com calma. Ricardo, começou ela, com a voz mais tranquila que conseguiu reunir. Quero te fazer uma pergunta. Ele congelou. Claro. Você está feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Helena ouviu o prato deslizar ligeiramente, como se ele tivesse soltado a mão de repente. Como assim? Tentou ele. Isso mesmo, disse ela com suavidade. Você está feliz comigo? Ricardo hesitou. Era visível, audível, palpável. Claro que estou, Helena. O que você... Porque eu sei, interrompeu ela firme, que você não está. O silêncio que veio em seguida era tão pesado que parecia dobrar o ar ao redor deles. Ricardo não conseguia formular uma resposta. Helena ouviu quando ele passou a mão no rosto, tentando ganhar tempo. Helena, Ela respirou fundo. Não minta. Não hoje. Ricardo engoliu seco. Uma vez. Duas. Ela ouviu tudo. Então, com uma calma que ele jamais imaginaria, Helena acrescentou. Desde quando você vai para o apartamento da Laura? O som que saiu da garganta dele não era de surpresa. Era de medo. Ele entendeu. Naquela frase simples, ela expôs tudo. Sem gritar, sem acusar, sem perder controle. A elegância foi sua arma final. Ricardo levantou-se tão rápido que a cadeira a arrastou pelo chão. Helena, eu posso explicar. Eu sei, interrompeu ela. E é por isso que hoje é o dia perfeito. Ela estendeu a mão, apontando para a porta da sala. Porque é o meu aniversário, e eu preparei algo muito especial para nós dois. Ricardo a olhou como se estivesse diante de algo que nunca conhecera. Uma mulher que ele subestimara a vida inteira. E que agora tinha o poder. Do lado de fora, Clara esperava em silêncio absoluto. Era a hora da próxima etapa. Ricardo estava em pé, diante de Helena, como um homem que acabara de ter o chão arrancado dos pés. A voz dela ecoava em sua cabeça, repetindo a pergunta que ele nunca imaginou ouvir da boca de uma mulher cega. Desde quando você vai para o apartamento da Laura? Ele tentava disfarçar, tentava respirar fundo, tentava encontrar uma mentira boa o suficiente para salvar sua pele. Mas seu corpo denunciante tremia, e Helena captava cada microfração de hesitação. Era como se sua cegueira amplificasse tudo o que ele tentava esconder. O ambiente da casa parecia menor, comprimido, como se paredes invisíveis cercassem Ricardo. A mesa posta com cuidado, a tolha azul, o bolo torto comprado às pressas, as velas ainda por acender,
Agora pareciam ironias pesadas. Era o aniversário dela, mas quem estava prestes a receber o presente mais amargo era ele. Helena manteve-se sentada, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o rosto calmo, mas firme. Sua respiração era constante. Não havia raiva em sua voz. Não havia gritos. E isso, nem precisamente lágrimas. Isso, deixava Ricardo completamente desarmado. Helena, tentou ele mais uma vez. Você está entendendo tudo errado. A mulher sorriu. Um sorriso curto, leve, quase triste. Você está tremendo, disse ela com a mesma suavidade com que alguém comenta o clima. Ele recuou meio passo. Helena ouviu. E eu não posso ver isso, mas posso sentir, continuou ela. Faz semanas que sinto. Ricardo passou a mão pelos cabelos. O suor escorria. Ele respirava rápido, tentando aparentar indignação, mas sua voz falhava sempre no final das frases. Eu só estava ajudando a Laura com algumas coisas. Ela precisava de apoio. Você sabe que Você usa o mesmo perfume que encontrou na blusa dela, interrompeu Helena, sem mudar o tom de voz. Aquele perfume doce que nunca gostei. Você voltou para casa com ele impregnado na camisa na quarta-feira. A lembrança atingiu Ricardo como um soco. Ele nem percebera que o cheiro permanecera em sua roupa. Helena respirou fundo e sua voz ficou ainda mais firme. Eu não descobri porque vi algo. Eu descobri porque senti. Senti sua ausência quando você estava ao meu lado. Senti seu silêncio tentando esconder palavras. Senti sua mentira tocando o chão antes de chegar até mim. Ricardo engoliu seco. O ar parecia não entrar mais em seus pulmões. E ontem, disse ela, quando a sua companheira de culpa mandou a mensagem, você entrou em pânico. Sua respiração mudou. O ritmo das suas passadas mudou. Você esquece que o som é meu mundo. Ele fechou os olhos derrotado. A verdade estava escorrendo por todos os lados e tentar segurá-la era inútil. Helena, murmurou ele desmoronando. Eu não queria que isso acontecesse. Ela levantou o rosto na direção dele. Seus olhos apagados pareciam, paradoxalmente, ver mais do que ele jamais enxergaria. Mas aconteceu. Silêncio. Um silêncio pesado, cortante. Helena passou a mão pela borda da mesa como se estivesse relembrando cada aniversário, cada ano em que esperou dele um gesto simples de amor. Você sabe o que é pior, Ricardo? Perguntou ela, com voz trêmula, mas não fraca. Não foi a traição, não foi o abandono emocional. Foi o fato de você acreditar que, por eu não ver, eu nunca descobriria. Ele ficou imóvel. Você confundiu cegueira com inocência, continuou. Fragilidade com ignorância. Dependência com submissão. Ricardo sentia o peso de cada palavra. Pela primeira vez, desde que aquela situação começou, ele percebeu algo que sempre ignorou. Helena nunca fora frágil. Ele é que sempre precisou acreditar que ela era. Você não tem ideia do que fez comigo, disse ele, a voz quase um sussurro. Helena franziu o senho. Sim, Ricardo, eu tenho. Mais do que você imagina. Eu senti cada pedaço do que você tentou esconder. Ele passou a mão sobre a mesa, quase tocando a dela, mas Helena recuou delicadamente. O simples gesto doeu mais nele do que qualquer grito. Eu te amo, arriscou ele, desesperado. Ama. Helena sorriu com tristeza. Então, por que precisou amar outra ao mesmo tempo? Ricardo abriu a boca, mas não encontrou resposta. Não havia. Helena então mudou o tom como quem finaliza uma equação. Ricardo, hoje é meu aniversário, e eu fiz algo que nunca fiz na vida. Eu me preparei, disse ela, pousando as mãos sobre o colo. Me preparei para ouvir a verdade. Ele olhou para ela com olhos vermelhos, a respiração instável. Não existe volta, Helena, murmurou ele. Ela sorriu, agora com serenidade. Ricardo, não sou eu quem está presa aqui. Não sou eu quem está com medo. Você acha que a cegueira me limita, mas você é quem vive num quarto escuro que você mesmo construiu. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem e se sentou lentamente.
Pela primeira vez, fitou Helena com um olhar honesto, porque naquele momento ele finalmente entendeu. A perda que estava prestes a enfrentar era irreversível. Helena então disse, com uma firmeza que fez o ar tremer: Eu sei da Laura, sei dos encontros, sei das mensagens, sei das desculpas e sei que você me subestimou. Ricardo abaixou a cabeça derrotado, e então Helena soltou a frase que mudaria tudo. Agora, é hora de você descobrir que eu também preparei algo. Ricardo arregalou os olhos. Antes que pudesse perguntar, a campainha tocou 1, 2, 3 vezes. Helena não se moveu. Pode abrir a porta, Ricardo, disse ela. A verdade está esperando. Ele levantou-se lentamente, caminhando até a porta como quem marcha para a própria sentença. Quando abriu, seu mundo desabou. A campainha tocou novamente, desta vez com mais força, mais urgência, quase como se o próprio destino estivesse batendo à porta. Ricardo parou diante da porta com a mão suspensa, sem coragem de girar a maçaneta. Ele sentia que, ao abrir aquele portal, abriria também as consequências de todos os erros que tentou esconder. Helena permaneceu sentada à mesa, imóvel, mas totalmente presente. Mesmo sem ver, parecia enxergar tudo com precisão assustadora. Abra, Ricardo, disse ela com voz calma, quase serena. Não tenha medo. A verdade não morde, só revela. Essa frase fez o peito dele arder. Com a respiração acelerada, ele finalmente abriu a porta. E por um segundo, seu coração simplesmente parou. Na entrada estava Laura, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, firme, com uma postura tão decidida que parecia segurar a casa inteira nas costas, estava Dona Teresa, a vizinha do segundo andar. A mesma que cuidava de Helena quando Ricardo desaparecia nas suas escapadas. Ele sentiu como se tivesse levado um golpe. Boa noite, Ricardo, disse Laura, cruzando os braços. O tom de voz não era doce como nos encontros clandestinos. Era direto, frio. Podemos entrar? Antes que ele pudesse responder, Teresa já tinha entrado, empurrando a porta com a força moral de quem não aceita obstáculos. Ricardo engoliu seco. O que está acontecendo? Disse ele, mais para si do que para elas. Helena, ouvindo os passos, virou o rosto na direção delas. Que bom que vieram. Entrem, por favor, disse ela, com uma calma que parecia ensaiada, mas não era. Era controle emocional puro. Ricardo sentia o chão desaparecer sob seus pés. Laura ficou de pé ao lado da mesa, sem encarar Ricardo. Dona Teresa colocou a mão no ombro de Helena, num gesto de apoio silencioso, e o ar ficou tão carregado que parecia possível cortá-lo com uma faca. Helena, disse Teresa, estamos aqui porque você pediu. Estamos aqui porque hoje é o dia da verdade. Ricardo franziu o senho. Como assim, pediu? Murmurou, confuso. Helena inclinou levemente a cabeça. Eu sabia que você mentia para mim, Ricardo, mas não sabia quanto, até que a Teresa me ajudou a montar, vamos chamar de uma pequena investigação. Ricardo arregalou os olhos. Investigação? Você acha que eu vivo no escuro? Disse Helena, tocando a bengala. Mas não vive comigo para perceber que eu nunca deixei de usar meus outros sentidos, e também nunca deixei de usar minha inteligência. Laura mordeu o lábio, nervosa. Era visível que ela não estava ali por vontade própria. Helena, começou ela. Não precisa se explicar, interrompeu Helena gentilmente. A sua parte nisso eu já entendi. Você foi apenas a ponta visível da mentira que meu marido escolheu viver. Laura abaixou a cabeça. Ricardo sentiu uma mistura de vergonha e raiva. Ele queria que Laura o defendesse, mas tudo que encontrou foi silêncio. Teresa, disse Helena, você pode mostrar a ele? A vizinha puxou do bolso um pequeno gravador e colocou sobre a mesa. Ricardo empalideceu. O que é isso? Gaguejou. Um dos nossos encontros, respondeu Teresa. Lembra quando você disse para mim que estava saindo para resolver coisas no trabalho? Eu gravei aquela conversa. Aliás, gravei várias. Ele deu um passo para trás. Isso é invasão de privacidade. Não,
corrigiu Teresa, firme. Isso é proteção. A Helena é como uma filha para mim. E eu percebi que ela estava sofrendo sem entender por quê. Então, fiz o que qualquer pessoa decente faria. Helena virou suavemente o rosto para Ricardo. Você não percebeu, mas todas as suas mentiras tinham o mesmo padrão, disse ela. O mesmo ritmo de voz, as mesmas pausas. Eu não precisava das gravações para saber que você me traía, mas precisava delas para saber até onde você iria. Ricardo começou a suar frio. E tem mais, disse Teresa, tirando algo da bolsa. Era uma chave. Ele franziu o senho. De que é isso? Do apartamento da Laura, respondeu Teresa. Ricardo olhou para Laura, traído. Laura suspirou. Eu dei a chave para ela. Eu não queria mais esconder nada. O mundo dele desmoronou de vez. Mas a pior parte ainda estava por vir. Helena sustentou a respiração por um momento e então disse: Ricardo, eu não chamei Laura aqui para te humilhar. Não chamei Teresa para te expor. Eu chamei porque você precisa ouvir o que não teve coragem de me dizer. Ele ficou em silêncio. Você me traiu, disse ela. Tudo bem, dói, mas acontece. Agora o que não posso aceitar é que você me traiu acreditando que minha cegueira te dava vantagem. Isso sim é imperdoável. Ricardo tentou falar, mas a voz não saiu. Helena continuou. E é por isso que hoje não é só o dia do meu aniversário. É o dia em que eu escolho outra vida. Uma vida em que eu não precise implorar para ser respeitada. Uma vida em que minha cegueira não seja usada contra mim. Ricardo abriu a boca desesperado. Helena, por favor, eu errei. Eu sei disso. Eu posso mudar. Eu posso. Mas ela levantou a mão, cortando-o no ar. Não, Ricardo, você não vai mudar. Porque você não errou por fraqueza. Você errou por convicção. Você acreditou realmente que eu nunca descobriria. Você acreditou que minha limitação física era também uma limitação emocional. E isso é algo que não se conserta pedindo desculpas. Silêncio. Um silêncio que parecia eterno. Então, Helena soltou a frase final, aquela que destruiria qualquer esperança que ele ainda tivesse. Hoje, eu não estou perdendo você. Você é quem está me perdendo. Ricardo cambaleou. Laura desviou o olhar. Teresa apertou o ombro de Helena. A verdade tinha sido dita, a verdade tinha sido entregue, e a porta estava aberta, não para uma entrada, mas para uma saída definitiva. Quando a porta foi finalmente fechada atrás dele, Lucas sentiu um frio que não vinha do corredor, mas do lugar mais profundo de si mesmo. O silêncio que antes preenchia a casa com uma sensação de conforto, agora ecoava como acusação. O som dos passos da equipe de filmagem se afastando ficou preso na sua mente como um lembrete cruel. Sua vida havia mudado para sempre, e não do jeito que esperava. Ele ficou ali por alguns segundos, imóvel, a mão ainda apoiada na maçaneta. Respirou fundo, tentando entender como tudo chegara tão longe. Como fora capaz de destruir o que tinha de mais puro. Como nunca imaginou que Ana, a mulher que ele julgava frágil, tímida, dependente, era capaz de ver muito além da própria cegueira. Do outro lado da sala, Ana permanecia sentada na poltrona onde ele a havia deixado, a bengala encostada ao lado. Ela parecia serena, mas havia algo novo em sua expressão, uma firmeza profunda, uma convicção recém-descoberta. Um brilho que não vinha dos olhos, mas de dentro. Ela o ouviu respirar, e isso bastou para saber que ele ainda estava ali. Você está com medo, disse ela, com voz calma. Lucas se virou lentamente. Estou arrependido, respondeu quase num sussurro. Ana inclinou a cabeça. Arrependimento não vem tão rápido. Isso é só pânico. Ele engoliu seco. Ela estava certa. Ela levantou-se devagar. A postura era ereta, firme, decidida. Por um instante, Lucas sentiu que nunca a tinha visto de verdade. Nunca tinha percebido a força que ela sempre carregou, escondida na doçura, na paciência, no jeito silencioso de amar. Eu queria entender, ele murmurou, aproximando-se alguns passos.
Como você desconfiou? Eu achei que... Ele hesitou, envergonhado. Eu achei que você nunca perceberia. Ana sorriu, mas o sorriso era triste. Lucas, eu perdi os olhos, não a sensibilidade. O corpo fala, os cheiros falam, o silêncio fala, a alma fala. O problema foi que você nunca quis ouvir o que não fosse conveniente. Ele precisou fechar os olhos. As palavras atingiram como lâminas, mas lâminas necessárias. E pela primeira vez, ele entendeu o tamanho da dor que causou. Eu te amei tanto, disse ela, com voz vacilante. E não falo de um amor cego, desses que aceitam tudo. Eu te amei com consciência, com entrega. Mas você confundiu minha confiança com ingenuidade. Você confundiu minha fragilidade com incapacidade. Você... Ela respirou fundo. Achou que podia viver duas vidas sem que uma contaminasse a outra. Ele queria responder, mas sua garganta parecia travada. Eu queria saber, ela continuou, se algum dia você pensou no que aconteceria quando eu descobrisse. Lucas sentou-se no sofá, derrotado. Eu não pensei, confessou. Eu não queria pensar. Eu só fui deslizando. Um erro virou outro e eu continuei, como se fosse normal. Ana aproximou-se, guiando-se pela memória da casa. Sentou-se lentamente ao lado dele. E agora? Ela perguntou. Agora, ele disse, limpando uma lágrima. Eu aceito as consequências. Todas elas. Houve um longo silêncio. Então Ana soltou o ar, como quem libera um peso. Lucas, eu não te odeio. Talvez isso te confunda, mas é verdade. O amor não vira ódio tão rápido. Só muda de forma. Eu ainda te vejo como o homem com quem me casei, mas também vejo o homem que você se tornou. E eu não posso carregar os dois sozinha. Você vai me deixar? Ele perguntou com medo real. Ela hesitou. Não sei, respondeu. Não hoje, não agora, não dessa forma. Eu preciso tempo para entender quem eu sou sem a sua sombra. Preciso recomeçar, e você também. Os dois ficaram sentados, lado a lado, sem se tocar, como dois estranhos que ainda compartilham memórias. O programa vai ao ar, disse Ana. E quando isso acontecer, você vai ser julgado não só por mim, mas pelo mundo inteiro. Está preparado para isso? Lucas abaixou a cabeça. Não, mas mereço. Ana segurou a bengala, levantou-se e caminhou até a porta aberta. Lucas, o destino não é castigo, é consequência, e cada um constrói o seu. Você construiu o seu longe de mim. Agora vamos ver onde ele te leva. Ela saiu. A porta se fechou, e pela primeira vez, Lucas sentiu o peso real da escuridão. Uma escuridão muito mais profunda do que a de Ana. Era a escuridão de alguém que finalmente enxergou a si mesmo. E assim termina essa história. Uma história que não fala apenas de traição, mas de claridade, de como alguém pode enxergar a verdade mesmo quando o mundo inteiro acredita que ela vive na escuridão. Luciana mostrou que os olhos são apenas uma pequena parte da percepção humana. Ela provou que a intuição, o coração e a coragem são capazes de revelar o que muitos tentam esconder nas sombras. Marcos descobriu tarde demais que ninguém engana quem vive com atenção, sensibilidade e amor verdadeiro. E foi justamente isso, o amor, que ele desprezou e que acabou libertando Luciana do ciclo de mentira em que ela vivia. No final, a pergunta que fica é simples, mas profunda. Quem realmente enxerga e quem vive cego pelas próprias escolhas? Se essa história tocou você de alguma forma, lembre-se, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Sempre. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa jornada emocional, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você mais sentiu ao ouvir essa história. E claro, me conta também de que cidade você está assistindo. Até a próxima história. E lembre-se, os olhos podem falhar, a consciência não.